Oi, amores, tudo bem? Feliz Natal para vocês e para a vossa família. Espero que tenham tido uma noite consoada, abençoada e que tenha corrido tudo bem dentro do que era possível para cada um de nós, para cada um de vocês. Amores, vamos conversar sobre essa notícia do indulto presidencial. O indulto presidencial, na verdade, não é nada mais do que um perdão presidencial. Mas o que eu quero abordar aqui é o seguinte: isto não é um indulto, isto é aproveitamento político, isso é estratégia. O indulto presidencial, o perdão presidencial, é cedido a pessoas que cometeram um determinado crime e depois de um certo tempo que eles já pagaram por esse crime, a presidência da República, o governo do país, entende que essas pessoas devem e possam ser perdoadas e então é cedido o tal do indulto presidencial. No caso destas pessoas que foram, entre aspas, agraciadas com o perdão presidencial, eu não sei porque lhes foi dado um perdão presidencial, sendo que eles não cometeram crime nenhum. Nenhum. O que essas pessoas precisavam é de justiça, é de um pedido de desculpas públicos. Um pedido de desculpa público a essas pessoas, um pedido de desculpa mesmo. O mínimo que devia ter sido feito é vir a público e dizer a essas pessoas: pedimos perdão por vos termos colocado na cadeia. Prenderam a Nete Nahara por quê? E olha que eu nem sou fã da Nete. Não gosto das atitudes dela. Mas ela merecia ser presa? Não. Prenderam-na por quê? Qual é o crime que essa moça cometeu que justifica lhe colocarem na prisão durante 2 anos e depois vêm com perdão presidencial? Prenderam o Tanais Neutro por quê? Qual é o crime que o Tanais Neutro cometeu para ser preso? Qual é o crime que os outros ativistas cometeram para estarem presos? Sendo que a Nete Nahara e o Tanais Neutro têm uma doença, têm uma condição que precisam de ser cuidados. E pegaram nessas pessoas sem cometer crime nenhum e os colocaram na cadeia. Perdão presidencial pelo quê? Eles merecem um pedido de desculpas. Eles merecem um pedido de perdão desse desgoverno. Porque Angola não é o único país em que o governo é criticado. E depois vêm falar de democracia. Num país que ajuntaram ao Código Penal o artigo 333, que as pessoas não podem criticar o Presidente da República e o governo, automaticamente é um ultraje à Presidência da República. Por quê? Desde quando é que falar a verdade, desde quando é que criticar aquilo que não está bom é um crime? Indulto presidencial? Não. Não. Isso não é um indulto presidencial. Isso é aproveitamento político, isso é estratégia. Uma estratégia desesperada do MPLA de limpar a imagem do MPLA e limpar a imagem do João Lourenço, que não tem mais como limpar. É simplesmente isso. E o mais triste de tudo isso, e repito quando eu digo que cada povo tem o governo que merece, é que quando sai essa notícia, tem um sem número de pessoas a aplaudir a atitude de João Lourenço. Estão a aplaudir o quê? Há quem ainda teve a audácia de o chamar de herói, de ser um grande ser humano por conceder perdão presidencial. Meus amores, vou repetir o que eu disse num dos últimos vídeos. A maior arma da manipulação é a distração. É simples. Tudo isso eles fazem com a intenção de manipular a opinião pública. E não é à toa que esse perdão presidencial abrangiu a Nete Nahara. Porque eles conhecem o impacto que essa moça causa. Eles sabem que essa moça tem um sem número de seguidores. E dando a ela perdão, claro que as pessoas vão dizer: poxa, sim senhora, J-Lo fez alguma coisa que preste. E essa é a intenção. Por isso é que eu digo que isso não é
um indulto presidencial. Há dias recebemos uma notícia que eu vi, fiz o vídeo aqui, e que perguntava se de facto o Tainais Neutro havia sido morto dentro da cadeia. Precisávamos de uma resposta, precisávamos de uma confirmação, e de repente já aparece o nome do Tainais Neutro na lista do perdão presidencial. Vocês acham que isso é obra do acaso? Não, meus amores. O MPLA, o João Lourenço, não fazem nada que não seja de caso pensado. E infelizmente, primeiro vou dizer graças a Deus, porque tem muita gente que hoje já consegue dar conta dessas manobras políticas e não se deixa enganar. Mas ainda temos muitos tontos distraídos que, mínimo passo dado pelo João Lourenço ou pelo MPLA, aplaudem, acham o máximo. E não é o máximo, meus amores. Não é o máximo. Estamos diante de uma ditadura e nada que ele fez é bom. Ontem vimos ele falar das conquistas de 2024 e eu perguntei quais são as conquistas, e veio alguém me dizer: fez 6 hospitais, fez não sei o que, não sei o que. Isso é conquista. Se ele construiu 6 hospitais, não fez mais do que a obrigação dele. Não é uma conquista, é uma obrigação. E infelizmente até hoje tem gente que ainda não entendeu que nada que o governo faça é algum favor. Se ele colocou 6 hospitais em 2024, é obrigação dele, ele não está a fazer favor. E as pessoas vêm aplaudir. E deixam-se manipular. Deixam-se levar. Esse indulto não passa de uma jogada política. Por que não perdoaram os outros? Por que não puseram mais pessoas nessa lista? Por que primeiro, até a partida, por que prenderam essas pessoas? O que elas fizeram? Qual é o crime que elas cometeram para serem presas? Qual? Ninguém me consegue dizer. Por quê? Porque elas não cometeram um crime. Para começar, elas não deviam sequer terem sido presas. Por isso eu digo, não é um perdão que se precisava para essas pessoas. O que se precisava é de um pedido de desculpas públicas a essas pessoas que foram maltratadas, que foram injustamente presas por conta do capricho, e da prepotência de um homem que se senta na cadeira da presidência. É só isso. E não é nada além disso. Portanto, não tem nada de especial. E você que está a aplaudir essa atitude, devia repensar bem em que país você vive. Mas pense. Pense. Porque essas pessoas foram presas sem terem cometido crime algum. Não cometeram crimes nenhum. E ficaram presas durante um monte de tempo. Foram maltratadas durante um monte de tempo. E de repente aparece o J-Lo como um herói nacional que libertou os presos. Meus amores, o MPLA não faz absolutamente nada que não seja de caso pensado. Não se esqueçam disso. O que ele fez não é nada além da obrigação, não é nada de especial, aliás. Porque se fez com essas pessoas, elas mereciam justiça. E esse movimento do MPLA só vai mesmo convencer e fazer com que as pessoas pensem que é bom aqueles que estiverem distraídos. É só isso. Não tem nada de especial. O MPLA não toma nenhuma atitude e não dá nenhum passo sem que tenha medido já o que é que eles vão fazer. E eu digo isso porque eu vi muita gente a parabenizar, a elogiar e não sei o quê, porque eu tenho mesmo paciência de ir ler os comentários todos, até para poder formar a minha opinião. Eu preciso de ler o que as pessoas estão a pensar, o que as pessoas estão a ver. E tem um monte de gente que caiu nisso e está a aplaudir o tal ato de bondade, como vi alguém comentar, do João Lourenço. Meus amores, isso não é um indulto presidencial. Isso é nada mais, nada menos que uma manobra política. Fiquem na paz.